Mateus 24, versículo 12. Ontem eu tive algumas horas com esse texto e lutando com a mente e o coração. E quero, na dependência total, quem ela é de casa sabe, na dependência total do Espírito Santo, te entregar uma mensagem com muito amor. Que Espírito Santo me despedaça, mas me use para ser boca de Deus, para abençoar a sua vida, a sua casa. Mateus 24, versículo 12, um texto que nós conhecemos bem, mas que estremece os joelhos. E por se multiplicar o pecado, a maldade, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Bendito Deus, em Cristo Jesus. Fale conosco. Faça com que a realidade desse texto, esse alerta do Espírito Santo, venha ao nosso encontro e nos desperte para uma vida melhor, para uma busca pela santidade, para uma entrega sem reservas. Toma esta congregação nas tuas mãos, toma a minha vida em tuas mãos, e cumpre em nós o teu querer através da tua palavra, porque ela não volta para ti vazia. A minha sim, Pai, a do Senhor não. A palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vai cumprir, ó Deus, para aquilo que ela foi designada. Então faça isso, ó Deus, cumpra o teu bem-querer através da tua palavra nessa manhã, e que saiamos daqui abençoados, ó Pai, transformados para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Os discípulos já tinham ouvido a frase consumação do século, fim de uma era, fim dos tempos. Eles já tinham ouvido, mas eles ainda não tinham parado para perguntar e conversar com Jesus a respeito deste assunto, a respeito dessa frase. Em Mateus capítulo 13, versículos 36 ao 43, Jesus vai trazer uma explicação sobre a parábola do joio e do trigo. E vai ser aqui uma das primeiras vezes que esses discípulos vão ouvir a frase, a palavra, o assunto, consumação do século. E de uma forma resumida, Jesus diz: a colheita é a consumação do século. Como vai se dar essa colheita? Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio são coletados e lançados ao fogo, assim, e volta ao assunto, será na consumação do século. O Filho do Homem, junto com seus anjos, reunirão todos os escândalos e a iniquidade, e lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, mas os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. E agora Jesus está prestes a se despedir, vai entregar o seu sermão escatológico, despedir, indo para a cruz. Vai entregar seu grande sermão escatológico, que encontramos no capítulo 24 e 25 de Mateus. Mas no final do capítulo 23, ele está lamentando sobre Jerusalém. Ali os seus discípulos estão ouvindo o seu lamento, o qual vocês conhecem, que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, que apedreja aqueles que foram enviados. Jerusalém, eu queria te reunir debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus filhotes, mas Jerusalém, vocês não quiseram. Agora o meu ministério de cura, meu ministério de libertação, do operar de maravilhas, do anúncio das boas novas, se encerrou diante de ti, e vocês não me verão e não me reconhecerão mais, até que venha o grande dia, onde dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Os discípulos então ouvem isso, começam a andar por Jerusalém com Cristo,
E agora eles passam pelo templo e eles querem mostrar, impressionar Jesus com a beleza do templo. Mestre, olha esse templo, olha a beleza desse templo. Ele é suntuoso, ele é magnífico, ele é extraordinário. A sua construção desafia a engenharia da época. Não há nada na arquitetura que possa se comparar nesse templo com esse templo, com essa construção. Eles estão cheios de admiração pelo templo. Ali era um lugar onde as pessoas iam para admirar, os turistas vinham de longe para conhecer. Era um lugar onde os homens iam também para adorar. E Jesus então passa com eles por aquele templo e responde: olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, ou seja, haverá ruínas, o lugar ficará deserto e a beleza será totalmente destruída. Então eles estão ouvindo isso. Há uma consumação do século. Jerusalém, Jerusalém, bendito que vem em nome do Senhor. Esse templo vai ser destruído. E agora eles tomam coragem e chamam Jesus no particular para uma conversa. E eles então perguntam: mestre, fale conosco a respeito da sua vinda, um sinal sobre a consumação do século. Nos fala sobre isso, como isso vai suceder, como é que vai acontecer. E agora Jesus começa o seu sermão. E o versículo 12 de Mateus 24 que nós lemos faz parte do seu sermão. E esse texto estremece os joelhos de todo pastor, de todo líder, de todo cristão que olha para ele com temor e reverência à palavra, porque ele é muito forte. Ele é uma realidade que nós não queremos, mas ele é uma realidade e é muito forte. E nós olhamos para esse texto e às vezes olhamos para a igreja e ficamos pensando na vida da igreja, da congregação, da nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e nós nos enchemos de perguntas. Seja as perguntas feitas a nós mesmos, seja numa roda de amigos, seja numa reunião dos pastores: será que isso vai nos atingir, hein? O que fazer para não sermos tragados pela frieza? Como isso acontece? Em que tempo? Qual será o momento? Então nossa mente, como um zumbido de muitas abelhas, se enche de perguntas, indagações e de temores diante desse texto. Como começa o multiplicar da iniquidade? A iniquidade já existe, o pecado já existe. Como começa o multiplicar da iniquidade? E aí Jesus vem com o seu sermão. Versículos 4 e 5 de Mateus 24, você que está com a Bíblia aberta. E ele lhes respondeu. Eles perguntam sobre a consumação do século. O que é que vai suceder? O que é que vai acontecer? E Jesus vem. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha como começa a multiplicar da iniquidade. Os homens, loucos pela glória, cheios do espírito do anticristo, aparecerão dizendo ser o Cristo. Eu sou o enviado, eu sou o Messias, eu sou aquele que pode trazer salvação, eu posso mudar a sua história. O apóstolo João já falou a respeito desses homens. Eles possuem esse espírito, e o apóstolo João diz: essa é a última hora. Esses homens estavam no nosso meio, mas não fazia parte de nós, não era da igreja, e eles saíram e negam o senhorio de Cristo Jesus e a pessoa de Deus Pai. Agora veja, Jesus está dizendo: eles vão surgir muitos e eles vão enganar a muitos. O pecado está aí. O pecado em dizer que é Cristo é uma grande blasfêmia, é um grande pecado. Pecado em ser enganado por esses. E quem é que vai cair nessa? Quem é que vai cair nesse engano, onde aparecer alguém falando que é o Cristo, e essa pessoa vai correr para lá, vai se dobrar diante desse falso Cristo? Quem vai cair nessa são aqueles que não tiveram uma experiência verdadeira com o Cristo verdadeiro. Aqueles que seguem Jesus apenas para lhe satisfazer os desejos da alma.
Jesus está ali, aquele que pode resolver todos os meus problemas, os meus caprichos. Estes vão correr para lá, e esses falsos cristos enganarão a muitos. Os que querem Jesus só porque Ele multiplica pães e peixes, mas não conseguem ouvir o seu discurso de fazer parte da sua carne e do seu sangue. Não conseguem ouvir o discurso de que o cristão, o discípulo, precisa negar a sua vida para achar, precisa morrer para ser salvo, precisa carregar uma cruz dia após dia. E eles vão ouvir isso e falar: isso é difícil demais para nós. Não é este Cristo que nós queremos. Nós queremos um outro Cristo, com uma outra mensagem, com mais facilidades. Veja o versículo 23 de Mateus 24. Versículos 23 e 24 do próprio texto de Mateus 24. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Não acrediteis. Agora, por que eles vão enganar? Porque surgirão falsos cristos. Versículo 24 de Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que é que eles vão fazer? Operando grandes sinais e prodígios para enganar. Você acha que o diabo não opera sinais e prodígios? Os falsos não operam sinais e prodígios. E eles vão fazer isso. Pastor, você não tem noção do que acontece lá. Ele só fala que é o Cristo, mas não tem problema, sai todo mundo andando. Não acrediteis. Grandes sinais e prodígios para enganar, ainda bem do se possível, os próprios eleitos. E assim o pecado contra a igreja vai se multiplicando, os ataques vão aumentando, as ondas vão surgindo e vão batendo cada vez mais forte contra a nossa embarcação. E Jesus está trazendo um alerta: esse é o fim do tempo, essa é a consumação dos séculos. Fiquem atentos, vigiem, não acreditem, fiquem firmes naquilo que está escrito, por favor, fiquem firmes naquilo que eu tenho dito a vocês. Creiam na palavra de Deus, sossega o coração, tenha a Bíblia como autossuficiente para dominar, nortear, guiar você. E aí ele continua no versículo 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E a minha pergunta para você nessa manhã: tem sido assim? Essa é uma realidade para nós nos dias de hoje também? Tem acontecido? Quer pecados maiores do que o orgulho? Guerras, motivo de orgulho, falta de compreensão, de empatia, de cuidado. Os homens preferem as guerras para resolver seus problemas do que sentar e proclamar paz. O mundo tem sido afetado por guerras dia após dia, e nós temos notado que elas não estão parando mais. Parece que elas não cessam mais, parece que elas não chegam mais ao fim. Dia após dia, as batalhas continuam, os homens não param. Uma luta pelo pecado, pelo poder, pela ganância, por estar certo, pecado se multiplicando. E Jesus está dizendo: não se assustem, fiquem calmos, é necessário isso acontecer. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não perdi o controle. Vocês olham para essas guerras aí e acham que eu não tenho poder sobre elas. Eu não perdi o controle. Quem domina o coração do rei é o Senhor. Está escrito. Está escrito. É necessário isso acontecer. Não se assustem. Faz parte dos planos eternos. Antes do fim, Deus sabe o que está fazendo. Ao mesmo tempo, a guerra gera morte, contendas, perdas irreparáveis, e a causa disso tudo é o pecado, o multiplicar da iniquidade.
são águas agitadas, batendo contra o nosso barco mais uma vez. Guerras, rumores de guerras. Não assustem. Maldade do coração do homem aumentando dia após dia. Não assustem. É necessário isso acontecer. Fique firme. Pastor, deu uma chacoalhada aqui. Fique firme. Fique firme. Versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém tudo isto é o princípio, é a contração, é o princípio das dores. Jesus reafirma a maldade dos corações daqueles que possuem autoridade será tamanha, que será nação contra nação, será reino contra reino. E agora, como consequência, haverá o que? Fomes. Como maldição da terra que está sujeita à corrupção, haverá o que? Terremotos em vários lugares. O salmista no Salmo 120, versículos 6 e 7, ele diz assim, olha o que ele diz: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Nação contra nação, reino contra reino. E aí o próximo versículo, versículo 7, ele diz: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Isso é a realidade. E a realidade do salmista, a realidade do nosso tempo atual. Haverá fome. Segundo o último levantamento que nós temos, a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome. Eu não sei quantas já morreram desde quando nós começamos essa reunião. A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. É a destruição do pecado, é o gemer da terra, onde os homens não se importam, onde há desigualdade social. Isso é escandaloso demais, mas nada acontece. O coração não se dobra daqueles que têm o poder, daqueles que poderiam resolver a situação, quem sabe se dobram, e tantos estão morrendo de fome. Desde quando eu comecei a pregar, quantos já partiram por causa da fome? A cada 4 segundos, a cada 4 segundos. Enquanto isso, tem alguns morrendo de tanto comer. O mundo geme. A balança ficou desequilibrada por causa do pecado, e ele está se multiplicando, várias doenças, pessoas morrendo de fome. Haverá terremotos. Você leu o noticiário essa semana? Tem sido assim. Terremoto no Equador, em Taiwan, ondas de terremoto no Japão e tantos outros lugares, apenas essa semana. E tudo isso é o princípio das dores. Mais uma vez, ondas agitadíssimas batendo contra a nossa embarcação chamada igreja. Terremotos, fome, nação contra nação, reino contra reino, o mundo entregue à corrupção. O mundo chora, geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, onde também a toda a criação será redimida, liberta do cativeiro da corrupção. E aí diz Paulo: nós também, que temos as primícias, gememos em nosso interior, aguardando a adoção de filhos. Coisas terríveis por causa do pecado. Agora vem com a gente, então, versículos 9 e 10 de Mateus 24. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, mas tem uma causa: por causa do meu nome. Por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo, vocês vão ser atribulados. Jesus está falando com os seus discípulos, está revelando como é que vai ser o fim, ou perto do fim. Vocês serão atribulados, mortos, odiados, por causa do meu nome.
Nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora, são ondas fortes contra os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Está fraco, mas é o texto mesmo. Você é discípulo de Jesus? Vocês aí em cima são discípulos de Jesus? Eles vão odiar vocês. Se possível, eles vão te matar, te maltratar. Seremos atribulados. Agora, se nós somos discípulos de Jesus, se esse texto é verdade, é realidade, assim como os textos de Pedro, de Apocalipse, se esse texto é uma verdade, se nós seremos atribulados, vão nos matar, se eles vão nos odiar, assim como o próprio Jesus disse em João 17, eu vos dei a tua palavra e o mundo os odiou. Se eles vão de nos odiar, vamos parar de cantar que o mundo precisa nos reconhecer. Te reconhecer. O mundo vai te odiar, está escrito. Está escrito que eu sou peça rara, irmão. Você faz parte de uma junção que é a igreja. A igreja num todo é especial para Cristo. Raro é Enoque e Elias. Vocês serão odiados, maltratados, mortos. E aí aparece a palavra muitos novamente. E muitos vão se escandalizar, dizer, não quero isso não. Esse evangelho, eu não quero. Esse Cristo, eu não quero. Essa mensagem, eu não quero para a minha vida. Eu não quero. Muitos vão se escandalizar, vão trair e odiar uns aos outros. Guarde essa palavra muitos, porque daqui a pouco vamos falar mais um pouco dela. Alguns vão olhar para a perseguição e vão achar que ela não combina com o cristianismo, porque se Deus é Deus, eu não posso ser perseguido, eu não posso ser atribulado, muito menos morto por causa de Deus. Deus não pode deixar eu sofrer. Nós somos assim. Nós do Ocidente, nós somos assim, sendo que nesse exato momento tem vários irmãos nossos em cadeias, sendo atribulados, perseguidos, e estão mortos. Mas nós não. Isso não pode acontecer, irmãos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a nossa nação. Mas se acontecer, está tudo certo, está tudo bem, faz parte. Agora muitos vão se escandalizar. E aí eles vão se escandalizar. E o que é que eles vão fazer? Não, com essa mensagem eles vão começar a trair uns aos outros. E agora os de dentro vão ter ódio daqueles que carregam essa mensagem. Eles vão trair e odiar uns aos outros. Eu sou grato a Deus por nossa nação. Eu sou grato a Deus pela liberdade que nós temos da expressão do culto. Mas sei que isso não é a realidade de todos. Eu sei que tem muita gente que não tem um lugar para ir, um lugar para congregar, uma Bíblia para abrir, para manusear. Tem muita gente que não pode visitar os orfanatos, os asilos, as cadeias, ir nas praças, visitar um parente e falar do amor de Deus. E quando eu olho para a nossa liberdade, eu sei que isso aumenta a nossa responsabilidade. E agora, quando você despreza todos estes meios de graça que os irmãos perseguidos adorariam ter por um dia, você despreza o sofrimento deles. Você despreza a morte deles. Quando você despreza esses meios de graça como coisas comuns. Nós temos que valorizar aquilo que temos e orar a Deus pelos irmãos que estão em meio à perseguição. E continuar proclamando a Deus, Senhor, abençoe o Brasil. Que essa liberdade continue, mas aumente a nossa responsabilidade de pregar e viver o evangelho genuíno de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Jesus explicando aos discípulos sobre a parábola do semeador, diz assim, nos versos 20 e 21 de Mateus capítulo 13, olha o que Jesus diz. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, entusiasmado.
mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Muitos hão de se escandalizar. Os homens serão traidores, serão carregados de ódio. Há inimigos de fora, querendo nos matar, querendo nos perseguir, querendo nos atribular. E tem inimigos dentro, nos odiando, nos traindo. Quanto pecado, o multiplicar da iniquidade. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e novamente, e enganarão a muitos. Meus irmãos, vai fazendo uma conta de tanto desse muitos. Muitos. Chega agora o momento do falso ensino. Isso é sinal do fim dos tempos, da falsa mensagem, dos falsos profetas. E meus irmãos, como nós precisamos olhar com atenção para esse alerta das Escrituras, livro após livro, nos alertando contra os falsos. De Mateus a Apocalipse, nos alertando contra a falsa mensagem, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, curas falsas, milagres e prodígios falsos. Precisamos nos atentar. Jesus nos alerta, como Paulo, como João, como Pedro, como Tiago, como Judas, como a igreja primitiva do Novo Testamento, as 7 igrejas do Apocalipse. Todas elas estão inundadas de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, e estão transformando igrejas em sinagoga de Satanás. E aí muitos caem no engano, muitos são arrastados, muitos se perdem. E isso é o proliferar, o multiplicar do pecado. Os homens vão correr atrás desses falsos, porque o coração dos homens está cheio de pecados. E eu não posso deixar o texto de 2 Timóteo fora. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 4. É a consumação do século, últimos dias, fim de uma era. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Agora veja, eles são falsos, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. A realidade do fruto do pecado é triste demais, meus irmãos. Olha como os homens serão ou já são. Olha para esse alerta de Cristo Jesus. Falsos profetas que vão enganar a muitos. Cuidado com o falso ensino. Vocês já me viram falar isso tantas vezes aqui, mas a Bíblia está cheia, eu preciso repetir. Cuidado com a falsa mensagem. Cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. Cuidado com o seu próprio coração corrupto, que vai desejar ouvir coisas boas para a sua alma pular um pouquinho de prazer momentâneo. Cuidado com o seu coração. Cuidado. Estude, leia a Bíblia. Você tem uma igreja, Deus te deu um lugar, e o supremo pastor, que é Cristo Jesus, habita em nosso meio. Aleluia. Fica firme, meu irmão, e vigie, e cuidado. Se Deus te colocou aqui, permaneça firme. Permaneça firme nesse lugar. A não ser que você olhe para nós e veja que nós estamos nos corrompendo, mas que o Senhor nos guarde. Guarde o meu coração, o coração desses colegas pastores, para que nós sejamos fiéis à sua palavra, com temor, devoção, e possamos lhe servir um alimento sólido
para te sarar de tudo aquilo que é mortal e abençoar a sua vida dia após dia, te protegendo da falsa mensagem. Que o Senhor nos sustente, que possamos expor a Escritura ao seu coração e que este alimento te abençoe. Estude, meu irmão, participe da escola bíblica, venha estudar doutrina, venha estudar teologia, venha estudar as Escrituras, venha orar. Por muito tempo a igreja pensou que estudar teologia nos esfriava. Esfriava principalmente do fogo pentecostal. Deixa eu te dizer uma coisa: toda igreja é pentecostal. Toda igreja é pentecostal. Nasceu no dia de Pentecostes. Toda igreja é pentecostal. E nós então achamos que, como pentecostais, estudar a Bíblia, estudar a ciência, a teologia, vai nos esfriar. Meu irmão, estudar teologia não nos esfria. Estudar teologia com amor, devoção e dependência do Espírito Santo apaga o fogo estranho. Mas não nos esfria. Apaga tudo aquilo que é estranho e quer vir para o meio da igreja. Então estude com devoção, com temor e com dependência do Espírito Santo. Estude. E aí o fogo não vai se apagar. O fogo estranho não vai nem chegar perto. Porque aqui tem uma igreja firmada na palavra de Deus. Muitos vão seguir um falso Cristo. Olha muitos, versículo 5. Muitos falso Cristo. Muitos, por causa da perseguição e do sofrimento santo, vão se escandalizar. Versículo 11, versículo 10, versículo 11. Muitos vão ser enganados pelos falsos profetas. Ondas duríssimas do pecado vão bater contra o nosso barco chamado igreja. Vão nos abalar, causar espanto, lágrimas, muita dor no peito. Mas nenhum desses muitos se compara com quase todos do versículo 12. Ou muitos em outras versões do versículo 12. Olha o versículo 12 que nós lemos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Já tem muitos seguindo falsos cristos, falsos profetas, muitos se escandalizando, mas eles não se comparam agora. Porque quando nós olhamos para uma igreja de 4.000 pessoas, vamos pensar em muitos, 20%, 800 pessoas, muita gente seguindo falsos cristos, falsos profetas, falsas mensagens, a igreja num todo. Mas quando Mateus usa a palavra quase todos, traz a ideia de maioria, ou de algo superior aos outros muitos, maior do que os outros muitos. É isso que está claro aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado. Qual é o grande pecado, mazela, que vai acontecer no meio da igreja? Um esfriamento. Terremotos, nação contra nação, traidores, ódio, falsos cristos, falsos profetas. Mas agora há algo mais pesado, forte, terrível, que é o esfriamento. Porque pode ter falsos cristos, não tem problema, eu estou firmado em Cristo, está tudo certo. Falsos profetas, está tudo certo. Mas o esfriamento é terrível, é venenoso, mata aos poucos. Porque agora as ondas não estão batendo contra a nossa embarcação. No versículo 12, as ondas estão entrando com força dentro do barco. Com força dentro do barco. O que é que esfria? O amor. Você ama a casa de Deus? Você ama a casa de Deus? Primeira coisa que vai acontecer: o amor vai esfriar. O amor por Deus. Você não ama mais tanto como você amava. O amor por Cristo Jesus, o seu Senhor. O amor pela busca do Espírito Santo. O amor pela palavra. O amor pelo congregar. O amor por estar juntos. O amor pela oração. O amor vai se esfriando. E quando nós esfriamos com Deus, nós esfriamos na comunhão. As músicas podem ser belas, mas elas não aquecem mais a alma. A pregação pode ser bíblica, mas não faz queimar o coração.
A comunhão dos santos, que era algo que nós tínhamos como muito importante, se torna enfado, cansaço. É uma canseira vir para a igreja. Quando o amor esfria, participar do momento de oferta e dízimo é como colocar a mão dentro de uma bolsa cheia de gelo. Você tira logo, não quer dar nada, porque senão queima. E assim as obras podem perecer por causa do esfriamento. Por causa do esfriamento. Quando esfriamos no amor, logo queremos encontrar outro frio. Quem mais está frio aqui? Deixa eu ver. Tem mais um ali, vou me unir a ele. Você viu? Você está vendo? As coisas mudaram, né? Eu também não tenho vindo mais tanto à igreja. A gente não precisa vir tanto. A gente precisa orar, ler Bíblia, assim, esse negócio aí que os pastores estão pregando. Quem precisa? Não é assim também, não. Um frio, ele logo quer encontrar o outro mais gelado. E agora os congelados, eles se unem. E eles vão se tornando em pedras de gelo, em rochas de gelo, até que se tornam icebergs. E aí o esfriamento é de quase todos. É de quase todos. Estão tão gelados que nem o sol da exposição da Escritura é capaz de aquecê-los. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque esse esfriamento é uma realidade. E agora, para quebrar esses icebergs, só o fogo do Espírito Santo. Só Ele. Para quebrar os corações de gelo, para transformar o coração de pedra em coração de carne. Só Ele para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E louvado seja Deus que esse é um trabalho dEle. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e até imaginamos. Não há gelo, iceberg, que Ele não possa quebrar. Partindo para o encerramento, mas ainda não é o fim, mas estou quase acabando. Primeiro, não pense que você está imune a isso. Se pega em mim não, pastor, esse esfriamento. Não pense que você está imune a isso. Vigie, ore, busque a Deus, lute contra a sua carne, irmãos. Tem uma guerra aí dentro, você sabe muito bem. Lute contra a sua carne, congregue, abra os olhos para si mesmo, para suas atitudes, abra os olhos na sua casa, para os seus filhos, para a sua igreja. Abra os olhos, por quê? Porque o fim, a consumação se aproxima. Se aproxima. Segundo, a causa do esfriamento é o pecado. O multiplicado pecado da iniquidade traz o quê? Esfriamento do amor. Não pense que o pecado não entra na igreja. Se você der brecha, entra. Se nós não nos atentarmos, entra. Olha para a igreja de Corinto. Você já ouviu falar de alguma igreja que tem gente que fica bêbado na hora da ceia? Lá acontecia. Os homens ficavam bêbados no momento de celebrar a Cristo. Olha para essa igreja que mantinha no seu hall de membros um homem que praticava incesto. O pecado entra. Olha para a igreja aos Gálatas, que queriam voltar às práticas do judaísmo para assim confirmar a salvação. Olha para a igreja de Jerusalém, onde Tiago fala que a língua daquele povo é terrível, que eles são cheios de cobiça, que eles pedem e não recebem, porque pedem só para o seu prazer e para a sua alma. O pecado entra. Olha para as igrejas do Apocalipse, o pecado se multiplicando, mas que sejamos em meio a essas ondas de pecados, essas ondas bravias, terríveis, que sejamos como alguns da igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco, em santidade, em amor, em devoção, em dependência do Espírito Santo. Uma vida que ama o Senhor acima de todas as coisas, ama a Deus mais do que os prazeres do pecado, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Que
Que essa seja a IBN Cristo Rei, onde o amor de quase todos vai se esfriar. Ainda tem um pouco de gente ali que não se contaminou. Aleluia. Conclusão. Aos que estão quase gelados, quero falar contigo. Você tem ouvidos? Ouça. Lute contra o pecado. Você sabe se está frio ou não. Você sabe se está esfriando ou não, se está congelado já. Lute contra a sua mente e o pecado do seu coração, porque ele está aí se multiplicando. Que ele não encontre brechas para entrar na sua alma. Lute. Não deixe o pecado dominar os seus pensamentos, seu coração, sua alma. Guarde firme a convicção da esperança, sem vacilar, sem esfriar, porque quem fez a promessa é fiel. E qual é a grande promessa? Aquele que vem virá, e não tardará. Guarde firme isso. Viva para as boas obras. Está frio, gelado, precisa viver para as boas obras. O que é viver para as boas obras? É viver do Evangelho, para o Evangelho, anunciando o Evangelho, na dependência do Evangelho. E aí, você muda como pai, você muda como esposa, você muda como filho, você muda como patrão, como cidadão, você muda como crente, como cristão, como membro de uma igreja. Lute para viver as boas obras. E aí você não será um homem que parece cristão na igreja, mas é um ímpio em casa. Lute para as boas obras. Não pense que você possa dar bons frutos longe de Cristo. Não pense. Falso engano. Só podemos dar bons frutos se estivermos ligados à videira verdadeira. Lute contra a sua preguiça no congregar. Vai esfriando, irmão. Vai esfriando. Você deixa de congregar, você deixa de ser munido, você deixa de ser alimentado, você deixa de participar dessa comunhão que é santa, bíblica. Você vai esfriando. Daqui a pouco vai só na ceia, daqui a pouco pula até a ceia, vai esfriando. Não vem mais nem aos domingos mais. Terça, quinta aqui, terça e quinta vigília. Lute para congregar, lute contra essa preguiça que você tem de congregar. Pastor, não dá, eu tenho os afazeres. Irmão, você não precisa nem me explicar, Deus sabe. Deus sabe se não dá. E Deus sabe quando é pura preguiça. Preguiça. Lute contra a sua preguiça no congregar. Você precisa congregar. E eu vou lhe dar um texto para não ficar nas minhas palavras, para sustentar tudo isso que eu estou lhe pedindo. Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você viu o que Jesus disse que vai acontecer? No meio vai ter traidores, as pessoas vão se odiar, mas se nós nos estimularmos, nós vamos praticar o amor, as boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, você acha que congregar é coisa nossa, de igreja, de pastor Oswaldo? Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o quê? Que o dia se aproxima. E quando esse dia estiver se aproximando, o que é que vai acontecer? O amor de muitos vai se esfriar. Você não quer esfriar? Congregue. Congregue. Venha para a igreja. Congregue. Estabeleça lá na sua casa. Nós vamos começar a congregar mais neste lugar. Congregue. Penúltimo. YouTube. Parece que dentro do círculo da eleição existem outros escolhidos. Assim era com os 70 discípulos, tinham 12, dos 12 tinham 3, dos 3 tinham 1. Como eu já falei com aqueles que estão quase gelados, deixa eu me voltar aos outros poucos. Estou na igreja há 42 anos. E além de conhecer muito a nossa igreja, conheço a história de outras igrejas e leio e estudo a história da igreja.
E parece que essa é a nossa realidade. A igreja é sustentada por poucos fervorosos. Parece que essa é a realidade. Por poucos fervorosos. Não conseguimos lotar nossas reuniões de oração. Essa é a pura verdade. Pode fazer o apelo que quiser. Nós não conseguimos lotar a nossa reunião de oração. A não ser que a gente invente algo. A gente inventar, quem sabe você venha por causa da invenção. E aí Deus misericordiosamente faz com que você ame a oração e fique. Mas você vem meio desajeitado ou com outras intenções. Mas existem alguns com invenção sem invenção, com campanha sem campanha. Existem aqueles que estão sempre juntos. Juntos. Estão sempre juntos. Estão sempre adorando. Estão sempre orando. Estão sempre servindo. E eu vou dizer algo para vocês: não pare. A igreja precisa de homens e mulheres como vocês. Não pare. Não vamos nos esfriar. Continuemos com os nossos baldes, esvaziando os cômodos cheios de água que entram dentro da nossa embarcação, querendo nos inundar. Parece que um balde pega pouco água, mas ele é capaz de esvaziar qualquer cômodo. Não pare. Não pare. Vamos continuar orando. O Senhor vai se encarregar de quebrar os gelos, os icebergs. Ele vai aquecer os outros corações também. Então mantemos firmes a nossa fé, a nossa confiança. Se Deus fez isso em nós, pode fazer pelos outros também. Daqui a pouco, se Deus quiser, podemos ser uma igreja diferente da realidade. Da realidade. IBN Cristo Rei, deixo a vocês essa mensagem de amor. E o meu desejo é que todos vocês sejam aquecidos pelo Senhor e o amem acima de todas as coisas. Por último, o Senhor vai terminar a sua obra. O Senhor aquece os corações. E esses corações aquecidos, eles não seguem falsos cristos. Não se desesperam com as torrentes externas de terremotos, de guerras, de nação contra nação. Eles não se entregam ao mundo, porque eles não são amigos do mundo. Eles sabem que o mundo os odeia. Eles não se escandalizam com os de perto, que os traem. Eles não desanimam com a perseguição. Eles não vão seguir falsos mestres. Eles não vão ceder ao pecado. Com o coração cheio de Deus, eles vão perseverar e perseverar até o fim. Versículo 13 de Mateus 24. E aí o Senhor vai completar a sua obra. Aquele, porém, que perseverar. Muitos falsos cristos, falsos profetas, o esfriamento de todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E agora uma grande certeza, versículo 14, eu encerro. E será pregado este evangelho, versículo 14 de Mateus 24, do reino por todo o mundo, os homens querendo ou não. Essa é uma certeza, não é talvez, está difícil, mas quem sabe acontece. Não, o evangelho vai ser anunciado. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E esse evangelho é o poder de Deus para salvar todo homem que nele crê. Pai, a minha simples, curta oração nesta manhã é: nos ajude em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.